os agradecimentos, com muito gosto. Agradeço a todos a vossa presença e agradeço sobretudo a organização deste colóquio, a pessoa da Sandra Sousa, mas também da Sheila Kahn, do Nancy Kahn, enfim, de todos os que já é uma atividade coletiva, não é preciso entrar em mais. Mas enfim, portanto agradeço muito. E para não alongar, começo já. Aquilo que eu começo por dizer, aliás, já foi dito esta manhã, mas parece-me que não é possível não mencionar. João Paulo Borges Coelho não, e agora cito as palavras dele próprio, não encara a escrita literária como uma carreira, de onde se pode inferir que tal estatuto poderá, eventualmente, ele atribuir à sua profissão de docente universitário de História da África. Mas o que é facto é que ele, ao longo do tempo, tem prestado declarações várias, já se falou disso esta manhã, sobre nexos possíveis entre estas duas áreas de trabalho. Cito mais algumas frases dele, em entrevistas várias. Envolvi-me muito na história contemporânea, mas sempre tive claro que a atividade científica é apenas uma das maneiras de dar conta da realidade. A literatura é um processo importante de interpretar aquilo que nos cerca. Ou, na literatura, procuro deixar que se soltem forças mais intuitivas e emocionais. Ou ainda, o discurso científico diz que a menor distância entre dois pontos, em princípio aquela que deve ser seguida, é uma linha reta. No romance, todavia, o caminho é feito de muitas curvas. A história que vai sendo contada, que vai sendo escrita, mistura o racional com o emocional e o inexplicado, e é da síntese desses elementos que resulta o seu desfecho. Em suma, os dois mundos complementam-se, e continuo a citá-lo. O historiador não julga e o escritor interpreta emocionalmente. E não resisto a este propósito a citar o Damásio, que eu vou traduzir, tenho aqui em inglês, mas vou tentar traduzir diretamente, que é assim: nesta era de orientação tecnológica, é tentador acreditar que a ciência pode resolver todos os mistérios. Mas a ciência não é o único caminho para o conhecimento. De facto, quando se trata de compreender o cérebro, a arte chega primeiro. A ciência e a arte precisam de se escutarem mutuamente mais de perto, porque mentes predispostas podem combinar o melhor das duas com efeitos brilhantes. Portanto, implícitos nesta crença de nexos possíveis entre o discurso ficcional e o científico, estão, como toda a gente sabe, os conceitos aristotélicos de literatura e história, abalados, mas não abolidos, pela poética e estética pós-moderna. Para Aristóteles, como é sabido, a arte literária era tida como mais filosófica do que a história, na medida em que esta última se empenha em contar factos ocorridos, enquanto a primeira toma como assunto o que poderia acontecer e o modo como aconteceria. Quando lemos ficção narrativa, temos plena consciência de que a cópia do real não obtém jamais uma correspondência exata. Antes sabemos que estamos acompanhando uma situação simulativa, onde o que ganha preponderância é a coerência entre os vários elementos do texto, bem como a relação que se estabelece entre este e os seus receptores. O que ocorre é o ativo envolvimento do leitor num role-playing, ou seja, numa troca de papéis, um role-playing imaginário que inclui reações como identificação, projeção, construção de associações mentais, aproximação simpatética e ou distanciamento afetivo.
Se, além disso, acreditarmos que as personagens ficcionais são o mais direto e poderoso ponto de contacto entre o leitor e o texto, admitiremos também que, ao entrarmos na sua pele, quer dizer, na pele dos personagens, obviamente, para melhor as sentirmos e entendermos, estaremos engajados num imaginário ficcional que nos permite projetar-nos em inumeráveis papéis. Em todo o caso, trata-se de tentar conhecer o que, para usar uma frase de Dorothy Cohn em Transparent Minds, e traduzo, os escritores e os leitores, entrar naquilo que os escritores e os leitores menos sabem sobre a vida. Como uma outra mente pensa, como um outro corpo sente. Também Proust afirmava, e também se traduzo, o seguinte: um ser real, por mais profundamente que simpatizemos com ele, percebemos-lo em grande parte através dos nossos sentidos. Quer dizer, mantém-se opaco para nós. Oferece-nos um peso morto que a nossa sensibilidade não pode erguer. Um ser fictício, e agora sou eu a dizer, um ser fictício será potencialmente transparente. Uma figura sem contornos nítidos nem limites, oferecendo-se infinitamente à imaginação de quem a cria, ou não cria esse ser, não é? E recria. Ora, eu vou começar porque realmente vou abordar dois romances, As Visitas do Doutor Valdez, publicado em 2004, e a Crónica da Rua 513. Pronto, depois, portanto, começo pelas Visitas do Doutor Valdez. O argumento que fundamentalmente aqui defendo é o de que As Visitas do Doutor Valdez constitui o tipo de romance que permite não apenas a execução desse modelo de leitura, mas, ainda mais significativamente, o próprio texto pode ser lido como oferecendo um modelo analógico desse tipo de leitura. Refiro-me em concreto, e em primeiro lugar, aos episódios entre Vicente, um jovem criado negro, aos episódios onde Vicente, o jovem criado negro, representa o papel de Dr. Valdez, um velho médico branco já falecido. As aparições desta personagem dupla, porque ele é o criado e o médico morto, o criado jovem, vivo e o médico velho, morto, o criado negro, o médico branco. As aparições desta personagem dupla em visita a duas idosas senhoras, suas patroas, com o objetivo de acalmar os acessos de loucura de Sá Amélia, a mais velha das irmãs, trata-se de duas irmãs, que foram ao longo da vida perdendo progressivamente o controle tanto do corpo quanto da mente, detêm uma tão grande centralidade na narrativa que são elas a conferirem o título, não é? O título, As Visitas do Dr. Valdez. Durante as visitas, não só Vicente se transforma, também as suas patroas sofrem assinaláveis alterações. Por sua vez, o leitor, implicado no processo das sucessivas encarnações das várias personagens, e ele próprio, assumindo em certa medida os seus papéis, vai aprofundando o conhecimento das figuras em cena, das experiências, emoções e comportamentos delas e ainda o conhecimento de si mesmo, por intermédio das eventuais associações que, conscientemente ou não, vai estabelecendo com as suas próprias experiências pessoais, no processo de leitura, obviamente. As visitas de Vicente Valdez, o criado negro, educado em estritos preceitos de respeito, lealdade e fidelidade indiscutíveis, suscetíveis até de levar ao sacrifício da própria vida, como viria a acontecer com o seu pai, Cosme Paulino, servem de trampolim para relatos do passado e comentários do narrador que, por seu turno, remetem para temas amplos e recorrentes, nomeadamente questões de identidade racial e étnica, bem como de colonialismo e pós-colonialismo embrionário, num tempo, bom, porque as visitas de Valdez, grande parte da ação situa-se no período pré-independência, mesmo no início dos anos 70.
E curiosamente o livro que eu vou falar a seguir, a crónica dele com o 513.2, começa exatamente onde acaba as visitas dos papas, em termos de datas históricas. Quase sempre estas linhas isotópicas são desenvolvidas a propósito daqueles momentos particulares em que Vicente muda de aparência física e de personalidade, transformando-se em visita de cortesia que é preciso mandar sentar no sofá, onde, como criado, nunca antes tivera lugar, e receber chá ou até cerveja das mãos de uma sacaitana muito relutante perante este make-believe de subversão das hierarquias que ela nunca antes questionara. Quer dizer, em vez de um discurso científico que partisse do geral para o particular, estamos perante o processo inverso de uma narrativa que toma como ponto de partida microcosmos privados e fictícios para alcançar significações alargadas ao macrocosmo coletivo e histórico. Note-se, a propósito, como, já há poucas páginas do final do romance, o narrador, de certa maneira, exemplifica esse processo de preenchimento das lacunas da história ao chamar a atenção para a incapacidade por parte do poder colonial de ler nas existências individuais uma crucial mudança, no caso, o anúncio do fim do Império. Cito, tudo normal, a oficial inanidade, ignorando que se conspira em silêncio. E, todavia, se estivessem atentos a esta casa, se soubessem ler os sinais, se conseguissem sentir a ansiedade de Sacaitana e o palpitar das dúvidas de Vicente, saberiam que a situação tinha que mudar, como mudou. Fim de citação. Antes, porém, dessa mudança definitiva que acabaria forçando a partida de Sacaitana para Portugal após a morte da irmã, Vicente procurou repetidamente entrar na pele do Dr. Valdez. Começou com fingimento para satisfazer-se à Amélia, reconduzida por esse meio ao seu passado solitário de órfã, depois viúva e mãe privada da sua única filha, recebendo apenas o conforto das visitas do autêntico médico Valdez, quando ele era vivo, não é? O jovem criado, que mantinha com ela uma cumplicidade especial. Por exemplo, noutros momentos de fingimento, regressavam ambos à meninice, cantando em coro canções infantis. Preparou cuidadosamente a sua internação do médico, que apenas conhecera quando em criança o via passar na rua. Procurando responder às suas próprias perguntas, cito, como pensa um branco, como sente um branco, como age um homem branco, acabou criando uma figura compósita, alimentada pelas imagens todas juntas de todos os brancos que foi vendo passar ao longo da sua vida. Há semelhança, afinal, do que faz um escritor quando cria as suas personagens. Há semelhança também do que faz um leitor quando intenta penetrar na intimidade delas. Vicente não soube, porém, responder a Sabonete e Jeremias, outros criados de outros patrões, quando lhe perguntaram por que se vestia ele de branco antigo. E agora é o próprio Vicente pensando como traduzir para eles o mundo de Sá Amélia que ele entendia tão bem, mas não sabia explicar. E é como se nesta parte o narrador tivesse achado mais um modo de sublinhar que a teatralização, ficcionalização do real pode ser mais complexa e penetrante do que a tentativa de explicá-lo em discurso dito científico ou meramente lógico. Cada visita mereceria uma análise detalhada, que não cabe no escopo deste ensaio, sobretudo aqui, neste momento. Limito-me aqui a reiterar a noção de que os três protagonistas sofrem transformações profundas no decorrer de cada um desses episódios. Sacaitana, que no início se interrogara sobre como pode um jovem fazer de adulto, como pode um criado fazer de doutor, como pode até um preto fazer de branco, viria a ser percorrida por um calafrio ao reconhecer um dia a voz do falecido Valdez nas palavras do criado Vicente. Em contrapartida, Sá Amélia, que para espanto dos outros parece ter sempre acreditado no disfarce do seu visitante, acaba revelando no dia da sua morte, da morte dela, que preferia este Valdez novo ao chato do velho doutor, acrescentando, hoje já não quero visitas, só quero nós os três, juntos,
como se fôssemos uma família. Quanto ao próprio Vicente, chega ele a não saber quem imita quem e a estabelecer um vivíssimo diálogo com a figura da sua invenção. Situando-nos agora no contexto específico da Crónica de 513.2, onde analisaremos prioritariamente as estratégias utilizadas para se aceder à intimidade das personagens e facilitar o engajamento dos leitores nas suas fictícias existências, refira-se brevemente, em primeiro lugar, as coordenadas cronológicas e geográficas desta narrativa. A ação situa-se num período histórico que se estende desde o início da independência de Moçambique, em meados dos anos 70, e o estabelecimento do governo da Frelimo, até, já nas páginas conclusivas, ao início do chamado neocolonialismo, passando pela Guerra Civil, só terminada em 1992, a que se alude muito superficialmente. No entanto, embora essas balizas temporais sejam mais ou menos óbvias, vamos dando conta de que as fronteiras entre passado e presente com frequência se diluem, precisamente em função dos papéis desempenhados pelos personagens desta história. Em termos de espaço físico, achamos quase exclusivamente na cidade de Maputo e quase confinados a uma só rua. Mas não parece grande ousadia ver esse microcosmo como sinal de todo um país em processo de transição social, cultural, económica e política. No que respeita à diegese, João Paulo Borges Coelho aventura-se por um universo fantasmático que obtrusivamente se intromete no cotidiano dos habitantes da Rua 513.2, os quais, sem muita estranheza, convivem com os ex-moradores das mesmas casas, pouco tempo abandonadas por morte, por fuga ou por simples necessidade derivada da radical mudança de Moçambique tornada independente. Em trazos largos, resume-se a ação narrada aos encontros e desencontros dos atuais moradores entre si e destes com os ditos ex-inquilinos, designados por resquícios, que apesar de excluídos, desaparecidos e alguns já mortos, continuam entrando e saindo das suas antigas habitações como muito bem. Quanto ao atrás referido processo de role-playing, de troca de papéis, entre personagens, bem como entre estas e o leitor, assistimos à interação de figuras por definição antagónicas, mortos e vivos, um inspetor da PID e um secretário da Frelimo, por exemplo, colocados frente a frente e não raros, tornados cúmplices sem o saber. A proximidade física de supostos opostos acentua as diferenças, mas também a condição humana. Querendo ou não, em certa medida, projetam-se uns nos outros, gerando cumplicidades que, ocasionalmente, lhes permitem algumas formas de conhecimento recíproco e de autognose, extensivas até ao leitor. Comecemos por Filimón Termo, o secretário do partido, e o inspetor Monteiro, o antigo PID, primeiro binómio introduzido na narrativa do seguinte modo. Desde que vieram morar para esta casa, que os tempos convivem, por uma maneira de dizer, com este inspetor do passado que entra e sai a seu belo prazer, parecendo ali habitar também. Na verdade, como somos informados logo adiante, ele vivia neste número 8 com a esposa Gertrudes, doméstica, na altura dos grandes acontecimentos, quando chegou a notícia de que ocorrera um golpe de Estado em Lisboa. Pouco tempo depois, foi forçado a fugir da África do Sul, com apenas Dona Gertrudes e a roupa que levavam no corpo, deixando intacta a sua moradia. Moradia essa posteriormente ocupada por Filimón, com os odores de Monteiro ainda a parar no ar, mas afinal ainda habitada pelos inspetores, já que o maldito acha sempre maneira de atravessar portas fechadas e se fazer presente onde não é chamado. Embora Filimón chegue perto de chamar mero figmento da imaginação algo infiltrado da sua memória. A primeira comparação explícita entre os dois surge no final do capítulo onde ele trabalha nos conhecimentos. Cito, Filimón não só ocupou a casa, como se tornou visível em toda a rua, tão visível quanto havia sido o inspetor no seu tempo. Com efeito, apesar das suas frequentes e rancorosas discussões das respectivas ideologias políticas opostas, não faltam semelhanças entre ambos. Os dois têm a função de vigiar e controlar os seus vizinhos. Note-se a título de exemplo como o Dr. Pestana se acha compelido a abandonar o país por se sentir perseguido por Filimón, ainda mais violentamente do que o mecânico Marques se vira ameaçado e forçado a abandonar a sua casa, abalando para se salvar das garras do inspetor Monteiro. Vou saltar aqui uma grande parte, refiro os outros vários binómios e vou concluir. Ainda a propósito de troca de papéis entre as personagens, lembre-se que se não assistimos aqui a algo semelhante à teatralização que ocorre noutro romance do mesmo autor, As Visitas do Dr. Valdez, observamos em contrapartida uma relação de continuidade entre Armindo e Antonieta, Monteiro e Filimón, Aurélia e Judite, Guilhermina e Eulália e por aí fora, abrindo espaço à proximidade emotiva, cognitiva entre criaturas
à partida de sinal oposto. Uma relação que, não menos significativamente, sublinha a continuidade de eras distintas e permite a revisão da história numa perspectiva sincrónica. Muda-se o nome dos lugares, das cidades, das coisas e das pessoas como forma de exorcizar os demónios do passado, mas as mudanças estruturais são mais lentas e, em alguns casos, improváveis. E agora vou mesmo concluir. O final da crónica da Rua 513.2 parece, entretanto, anunciar, de novo por intermédio da deslocação dos moradores dessa rua potencialmente representativa de todo o país, uma mais radical alteração do status quo do que a ocorrida nos anos 70 com o êxito dos colonos portugueses. Para maior esclarecimento, retome-se o começo do romance, onde a origem dessa rua, interposta entre o mar e o bairro do Povo, é explicada em duas versões. Segundo uma, os colonos, comerciantes e polícias, despachantes e doutores, servidos por mainatos de pés descalços e aventais engomados, teriam expulsado os antigos residentes, habitantes de palhotas, com um simples: cheguem-se para trás, que nós queremos ficar aqui a ver o mar. Sois um povo de interiores, virado para o mato, nós não. Nós viemos do mar, para onde se engravam as nossas caravanas. De acordo, porém, com outra versão, nada existia antes de construídas as casas de cimento e o bairro de Caniço só teria nascido para servir as suas necessidades, contentando-se em ficar espreitando o mar em bicos de pés por cima do ombro delas. De todas as maneiras, nesse tempo, como mais tarde, logo após a independência, a comunicação entre as várias casas, tão próximas, com as suas janelas rasgadas e os seus muros baixos, bem como entre os dois bairros, era ainda relativamente fácil. Todavia, com o passar dos anos, os moradores que tinham vindo substituir os antigos colonos, um a um foram partindo da Rua 513.2 para lugares desconhecidos. Os medvedes voltaram ao seu antigo bairro de Chinhambanine, renomeado bairro Luís Cabral. Outros, como a professora Alice e o próprio Filipe Montaigne, tomaram residência no bairro popular. As velhas casas foram remodeladas, como alteados foram os muros que as separam, para que atrás deles uma nova privacidade por nós desconhecida possa ir fomentar. Portanto, o narrador comenta sobre a desnecessidade de tal medida, pois não se sabe que resquícios ali pudessem coitar-se, não saberiam falar a nossa língua. E interroga-se: onde está o mundo que antes tínhamos na mão e que hoje, nem de cima da acácia de Dona Aurora, se vê? Com este retrocesso de um povo, que em lugar de se achar progressivamente mais dignificado, se vê outra vez remetido à miséria e desdenhado por uma nova classe emergente e estrangeira, torna-se óbvio o não cumprimento dos objetivos mínimos da Revolução, que Josefate reconhecia como coisa boa, sentida na carne, mesmo nos momentos em que si para si reconhecia as suas limitações. Fora ela, afinal, que lhe permitira trocar por uma casa de cimento a de madeira e zinco de Chinhambanine, aonde é agora forçada a retornar. O neocolonialismo capitalista, sugere-se nos últimos parágrafos deste romance, veio repor e agravar as injustiças passadas, reencaminhando os moçambicanos para os bairros de Caniço e gerando a necessidade de novas mudanças, simbolizada na frase de duas palavras, que encerra a narrativa e serve de título ao seu epílogo: muros altos. Tão altos que podem também significar a dita impossibilidade de comunicação ou de partilha de espaços, de afetos, de serviços ou de saberes, com resquícios cuja língua os novos ocupantes por completo desconhecem. Assistimos, portanto, ao decorrer da história recente de Moçambique, transformada metaforicamente pela ficção literária, porque só na ficção, ao contrário do discurso científico, é viável o uso alargado da metáfora. Cito: essa louca ponte entre mundos diferentes, entre passado e presente, entre intenção e ação, entre sonho e padecimento, até uma forma sagaz de nos levar a desnudar o verdadeiro sentido das coisas. E também porque, como já afirmava George Eliot, a arte é a coisa mais próxima que temos da vida. É um modo de amplificar a experiência, de estender o nosso contato com os nossos fellow men, para além das fronteiras da nossa experiência pessoal. E essas serão, ao menos, algumas das razões porque João Paulo Borges Coelho precisa tanto dos seus talentos literários quanto da sua competência de historiador para tentar interpretar o mundo que o rodeia.